Olá, visitante do bosque. Hoje teremos uma conversa sobre o que se chama de mal do século, uma enfermidade de ordem mental muito ampla, que afeta muitas e muitas pessoas. Hoje embarcaremos numa missão para entender essa condição complexa, munidos de leveza, de ciência, para revelar as causas, as características. Vamos mergulhar na ciência da tristeza e descobrir como trilhar pelos desafios da depressão, renovando a esperança e reforçando a resiliência. Imagine um monstro que se alimenta da sua alegria, uma criatura medonha, uma nuvem escura que paira sobre os seus pensamentos e uma sombra que lhe acompanha. Essa é a realidade de quem vive com a depressão. Para onde você for, você a leva. Não há um refúgio. Um monstro está sempre à espreita. Algumas vezes ele se distancia, fica esperando a menor brecha e retorna. É um distúrbio mental que faz a pessoa se sentir triste, sem esperança, desinteressada pelas atividades e pela vida. É um distúrbio que esvazia. É uma espécie de doença degenerativa da felicidade. Existem muitas manifestações e graus de intensidade da depressão. É um inimigo com muitas faces e bastante escorregadio. Pode drenar sua energia, roubar sua motivação e tornar as tarefas mais simples uma verdadeira odisseia. Alguns sintomas da depressão, com certeza aquela tristeza persistente e sem uma causa aparente. É esse ponto que diferencia principalmente a depressão da tristeza. Quando se está enlutado, quando se perde algo estimado, há uma razão para se estar triste. Você consegue determinar a origem. O sentimento depressivo é uma sensação de tristeza que não tem uma resposta clara e rápida quando perguntamos para a pessoa por que ela se sente assim. E aos poucos vai haver uma perda de interesse em atividades que antes lhe eram prazerosas. A dançarina já não vai mais para o salão. O artista plástico já não pega mais no seu pincel. O cantor, antes tão cheio de energia, já não quer ir ao palco. Cansado, sem energia. O mundo não entende por que o paciente já não quer fazer aquilo que gostava tanto. Vamos, mas você sempre gostou. Não compreende. Mas você sempre fez, agora não quer mais. E esse cansaço vai aumentando, a vontade de deitar. A cama parece ser o único lugar aceitável, pois não dá para correr para o vazio. É difícil focar em qualquer coisa e tem dificuldade de lembrar de detalhes importantes. As coisas vão perdendo a importância, as pessoas. Se você está limpo, se você se alimentou. E a gravidade da desimportância vai aumentando, até um ponto que uma mãe já não esteja se preocupando com o filho, que um pai ou um marido já não esteja se preocupando com a família. E aí vem um sentimento da culpa, da inutilidade, da fraqueza e da desesperança. Você se sente culpado por tudo, mesmo por coisas desconectadas. Tem a sensação de que nada está certo na sua vida e o ciclo vai ficando mais intenso. Um pensamento puxa um outro cada vez mais grave. E aí você se sente fraco, incapaz, sem esperança. Afinal, o que tem no horizonte? Os olhos de alguém com depressão não enxerga nada. E aí vem os pensamentos de autofinalização, ou de desejar a finalização, de como seria bom encerrar aquilo. Já é um estágio bem avançado. Não julgue jamais quem já tentou, quem já falou sobre autofinalização, pois em realidade ninguém quer se autofinalizar. Esse recurso é a tentativa mais desesperada, perturbada e adoecida de viver. Reflita sobre isso. Alguém que está sofrendo de depressão, como qualquer outro transtorno apresentado neste canal, não pode confiar no que os olhos veem, no que os ouvidos escutam, no que a mente pensa. Tudo está envenenado pela
condição psicológica. Por isso é preciso questionar e confrontar. O passo para melhorar o que pode ser melhorado e curar o que pode ser curado começa e termina no próprio paciente. A depressão possui um arcabouço de possíveis causas, já que, como a maioria dos demais episódios psiquiátricos e psicológicos, não há uma origem clara que se pode bater o martelo. Mas temos a genética, quando há um histórico familiar, há um risco maior de desenvolver. Existe a parte puramente biológica, são alterações químicas no cérebro, como desequilíbrio dos neurotransmissores. Os fatores psicológicos, o estresse, a baixa autoestima, uma sucessão muito contínua de desacertos. Fatores sociais, isolamento, vida afetiva debilitada. Então são muitas as causas. Já vamos tratar dos tipos de depressão. Mas aqui é importante determinar o que não é causa de depressão. As pessoas deixam de buscar os tratamentos por tratar a depressão muitas vezes como falta de fé, falta de vivência espiritual, falta de misticismo, que é um mito. Isso não é verdade. A pessoa pode buscar vivenciar sua fé, mas não deve abandonar os recursos que a ciência proporciona para tratar a depressão. É preciso parar de marginalizá-la como frescura, besteira e vê-la como uma doença absurdamente letal. Nós temos o transtorno depressivo maior, que é o tipo mais comum e também severo, tem sintomas graves e persistentes que interferem significativamente na vida da pessoa. Há o transtorno depressivo persistente, que é uma forma mais leve, porém duradoura, tem sintomas menos intensos que o maior e dura por ciclos, em menos de 2 anos. Temos a depressão psicótica, nesse caso apresentando sintomas psicóticos como delírios e alucinação. Psicoses nada mais é do que desligamentos com a realidade, que além dos sintomas típicos da depressão, vêm as alucinações, vêm os delírios. Ver gente, ouvir coisas, e é preciso ter a cuidado para separar da esquizofrenia. Por isso a importância da avaliação do profissional. Então, há a depressão pós-parto, que afeta mulheres após parto, causando tristeza, ansiedade e alterações do humor, que é um grande mistério esse transtorno, ainda demanda muito estudo. Temos o transtorno afetivo sazonal, que está relacionado à mudança de estação. Acontece muito em países que têm um inverno muito longo, com pouca luz, com mais frio. E temos o transtorno afetivo sazonal, que entra como esse tipo um dos tipos de depressão também. Ele ocorre vinculado justamente a essa exposição continuada ao frio, ao escuro. Particularmente o narrador gosta, se sente muito bem, porém nunca ficou 6 meses contínuos, como acontece em alguns países, e isso tem efeito na saúde mental. Tudo é equilíbrio, né, gente? Tudo é equilíbrio, tanto que também acontece com o verão prolongado, né? Países mais próximos do Polo Norte costumam ter o dia de 6 meses, né? Que é como se diz, há um grande período de dia e um grande período de noite contínua. E temos a depressão atípica, né? Que apresenta sintomas que se desviam do padrão, como aumento do apetite e da sonolência, e uma sensibilidade emocional. Então, superando a depressão é uma jornada de esperança e cura que começa dentro de você. Tem que esquentar as últimas brasinhas que tem dentro de você. Ela nunca se apaga, ela só se apaga quando a gente parte. Sempre fica algo fumegando que permite o fogo se acender. Você vai precisar ir lá nas suas profundezas, juntar as brasinhas e retirar dessa brasinha a vontade de começar o seu processo de cura. Tudo parte do desejo de acordar e dizer: hoje eu quero me sentir bem, eu quero começar um processo para me sentir bem. Isso é importantíssimo. Todo o resto é quase paliativo, não é? Eu não chamo de paliativo, pois se os processos te ajudam a erguer essa fogueirinha dentro de você, tem uma importância muito intensa, mas se você não acender essa fogueirinha, todas as demais abordagens não terão eficiência em retirá-lo de fato da depressão.
Então a gente vem com terapia, vem com medicamento, mudança no estilo de vida, alimentação, adotar uma política de atividade física, gerenciar o seu estresse e não confiar na forma que você está percebendo o mundo. Questione, diminua o tamanho das coisas. A mente deprimida aumenta. Sabe, o bom dia que não recebeu se torna maior, o salário que atrasou um dia se torna pior, o marido que entrou em casa com uma expressão mais fria, a esposa que se atrasou um pouco, tudo se torna muito grande, então é preciso sempre diminuir. A tecla de diminuir ela é salutar para todos, sabe, de banalizar esses contratempos, parar de se aborrecer com essas coisas que são comuns, acontecem, vai fazer muito bem. E é sim um princípio de melhoria de cenário psicológico para qualquer pessoa, para qualquer situação. Enxergar como banal os contratempos da vida. Aceitá-los, a questão do aceitar. Aceitar que dói menos é uma grande verdade da sabedoria moderna da internet. Então vamos lá, gente. Lembre-se que você não está sozinho, existe uma rede de apoio. É só abrir os olhos para enxergar o que é bom no mundo. Abra os olhos, gente, nem tudo é tristeza, nem tudo é catástrofe. Tira os ouvidos dessa programação inundada de notícias ruins que mostram os excessos do homem, sabe? A violência, a brutalidade. Sai disso. Se conecta com o que é bom, se conecta com um canal como o Bosque da Cura, que está focado em ensinar e trazer luz e paz para a vida das pessoas. Se conecta com um canal desse, é positivo. Tanto você aprende sobre si, como aprende sobre quem cerca você, lhe deixa mais sábio, mais preparado, lhe ensina pistas de como lidar com suas próprias questões. Se conecta com coisas assim, divertidas, leves, sabe? Bob Esponja, eu costumo citar Bob Esponja, Hora da Aventura, são desenhos que eu considero tão gostosinhos, eu mesmo assisto, né? Eu mesmo gosto de fazer um detox mental vendo coisinhas nesse sentido, que realmente dá uma pacificada, acalma, não é? Então, e não hesite em buscar ajuda. Se você está lutando contra a depressão, nada disso, nada de ficar persistindo, sabe? Não coloca nas costas do misticismo a resolução para uma doença que tem tratamento, certo? Quando você adoece de qualquer parte do corpo, você vai no médico específico. É igual a mente. Procura o médico específico, há tratamento. Procura os psicanalistas, os psicólogos, que nós temos a condição de ajudá-lo. Então, a jornada para superar a depressão é desafiadora, mas há esperança. Você pode desenvolver resiliência, ter o apoio e sair disso. Sua família e quem lhe ama vai agradecer muito. Thank you for watching my movie. Considere se inscrever no nosso canal e compartilhe para que o Bosque seja um caminho conhecido para outras pessoas. Se você veio, gostou e se sentiu bem, permita que outras pessoas também tenham essa sensação, também experimente dos nossos frutos preciosos. E lembre-se, não confie na forma que você percebe o mundo quando está. Não confie na forma que você percebe o mundo. O cérebro e a mente é viciado, ele possui padrões, possui crenças. Questione a forma e as emoções que são engatilhadas em você quando diante de eventos da vida. E desocupa a mente do que não presta, sabe? Se afaste dessas coisas obscuras e se alimente do que é leve. Esteja perto do que é leve. Cuide-se.